camisa onde eu comprei, não vou nem falar a marca, dizia que ela não amassava, né? Mas tá meio amassada aqui. Vamos falar a respeito da importância do empresário entender o próprio fluxo de caixa. Porque todo mundo diz, você precisa ter fluxo de caixa na sua empresa. Mas para que serve o fluxo de caixa? Primeiro que o fluxo de caixa é uma ferramenta de uso imediato. Você não precisa de contador nem de um especialista. O fluxo de caixa é simplesmente dizer o que entrou e o que saiu. Só que de forma organizada, em categorias. Só que qual é a parte que eu mais amo do fluxo de caixa? A expressão chamada geração de caixa do período. Porque é ali que no final do mês ninguém mais discute. Ou sua empresa está dando lucro ou ela está dando prejuízo. Isso eu estou falando porque se sobra dinheiro de alguma forma, ela está crescendo. E se o fluxo de caixa é negativo, tem algum problema. E é por isso que é imediata. É por isso que a solução é rápida, porque você tem que... Opa, o que eu tenho que fazer aqui para poder melhorar isso? Porque minha empresa ela não está gerando caixa, ela está consumindo caixa. Muita gente vê o saldo, por exemplo. Ainda tem saldo no banco, então eu posso gastar, mas não sabe dentro do mês se foi positivo ou negativo o resultado. É exatamente isso. É que a pessoa tipo assim, olha lá, tem 50 mil reais de caixa. Ah, beleza, minha empresa tá muito bem. Mas e se no próximo mês tiver 48? E se no próximo mês tiver 46? Quando você olha o fluxo de caixa, você enxerga isso na hora. Se a empresa ela tem um saldo inicial de 10 mil reais no banco e ela encerra o mês com 12, aí vem a expressão que eu amo, né? A geração de caixa do período foi de 2 mil reais positivo. E aí depois você parte para outra questão, de analisar da onde que veio essa sobra de caixa. Às vezes você entrou naquele mês um fluxo de caixa positivo de 50 mil reais, mas foi um empréstimo que você pegou. Aí não vale. A gente está falando das operações da empresa, o propósito para que ela nasceu, a venda daquele serviço. E o que eu acho mais interessante? Que a partir desse momento é que você se pergunta, o que eu preciso para ter esse fluxo de caixa todos os meses? Muito simples. Registrar tudo que entra e registrar tudo que sai. E aí é que vem o desafio. Aí é que a parte trabalhosa, essa é a parte chata. Por quê? Você tem condição, eu falo tempo, de fazer isso? Você como empresário tem condição de registrar absolutamente tudo o que entra e o que sai? Eu sei que obrigatoriamente na hora de fazer a venda você tira uma nota fiscal, obrigatoriamente você paga uma despesa ali no cartão de crédito ou de débito e aquilo vai estar registrado de alguma maneira. Só que a classificação, dizer que aquilo foi uma venda, dizer que aquela despesa de água, de luz, dizer que aquela compra foi insumo para fabricar o teu serviço, para montar a venda do seu serviço. Você vai ter condição de montar isso sempre, de todos os meses estar fornecendo isso? É isso que a terceirização do financeiro entrega. A solução para resolver finanças é basicamente tirar esse trabalho. Esquece ter que se preocupar em montar o fluxo de caixa, deixa para lá ter que se preocupar em fazer os lançamentos. Só imagine o seguinte, até o 5º dia útil do mês seguinte, o fluxo de caixa está na sua mão. E aí você vai olhar, opa, legal, um caixa positivo de 5 mil reais. Minha empresa esse mês ela foi bem em 5 mil reais. E ali você tem a condição de entender, pelos relatórios que a gente gera, né, complementares, que aqueles 5 mil reais é lucro antes ou depois de você fazer a sua retirada, porque todo empresário ele precisa pagar suas despesas pessoais, né? E é nesse ponto que a ferramenta do fluxo de caixa é importante. Não tem que ficar criando tempestade em copo d'água, meu Deus, montar um fluxo de caixa, ter um relatório. É basicamente isso. E como que funciona? Contratando um software? Tendo uma pessoa que faça num papel? Não importa. Se você vai usar Excel, se você vai ter um software, ou se você vai fazer num papel, não importa. Desde que todas as informações sejam registradas. Se você entender isso, no final do mês você consegue ter a informação da conta mágica, né? Que é a geração de caixa do período. Se você não tem tempo para fazer isso, se você não tem um funcionário, ou tem um funcionário, mas ele também não tem tempo, terceiriza a operação. Faz um BPO financeiro aqui para resolver finanças e veja como que é importante você enxergar o futuro da sua empresa ali de forma imediata.